Muito boa noite, aqui é Samara Irumê, psicóloga e criadora do Diário da Menopausa, e estou aqui para mais uma live maravilhosa com este convidado super especial, o Adriano Lenz, que é nutricionista. Gente, eu não vou ficar nem falando muita frioula aqui, vou direto apresentar ele, porque eu quero que a gente possa aproveitar cada minutinho desse menino, que o currículo, olha, já preciso de dicionário só para o currículo, né, Adriano? Vamos lá. Ele é graduado em nutrição, mestre em bioquímica com ênfase em nutrigenética, especialista em nutrigenética e nutrigenômica. Oh my goodness! Genômica. Nutrigenômica. Oh my... Já emagreci só de ouvir esse nome, meu Deus. Especialista em nutrição clínica e ortomolecular. E, além disso, tu treina alguns dos melhores atletas do Rio Grande do Sul, né, Adriano? Então, com vocês... E agora começando mais uma pós. Uhum. Ah, é? Nos conte. Agora comecei, é uma área que eu já trabalho há bastante tempo, amo, mas ainda não tinha feito a pós, não tinha tido tempo ainda para fazer a pós na área que é a de fitoterapia. Então, essa eu comecei esse ano. De fisioterapia? Não, fitoterapia? Fitoterapia, fitoterápicos, de fitoterápicos. Interessante. Mas, menino, tu começou a estudar assim, estudo já no jardim de infância, né, Adriano? Porque tu é tão jovem, já tem tanto conhecimento, né? Eu falei lá no Instagram, eu expliquei para o pessoal num dos postings que eu saía da tua... Eu já ia para a tua consulta com um bloquinho de notas e saía e ia para o Google pesquisar aqueles nomes todos que tu tinha me explicado para ficar... É muito bacana quando tu explica o funcionamento e, por exemplo, né, o que um alimento, a composição do alimento causa de efeito no teu organismo, que daí tu consegue visualizar, e quem trabalha, né, com visualização, mentalização, fica mais fácil de obter os resultados, né? É sempre bom quando a gente consegue contextualizar e imaginar o que está acontecendo no nosso corpo, né? Em 3D, não ficar só no reino das ideias. Sim, sim. Mas, querido, então nos conta. A gente está assim, tem várias perguntas para ti. O pessoal encheu lá a caixinha de perguntas. Também quem está participando pode fazer perguntas durante a live. Essa é a ideia, que a gente possa ir respondendo perguntas. Mas nos fala um pouco o que acontece com o metabolismo da mulher durante a menopausa. Então, isso que eu queria até comentar bastante. Quem sabe é bom nós começarmos por isso e depois as perguntas entrarem. Tem dois pontos muito importantes que precisam ser pensados e trabalhados na menopausa. Também afetam o homem um pouquinho, porque o homem também passa por um processo de andropausa, mas é menor. A mulher sofre mais o baque daquela queda hormonal abrupta, daquela mudança que sacode quase que da noite para o dia, né? Em poucos anos, em 2, 3 anos, costuma sacudir as mulheres. E eu costumo ver muito no consultório as mulheres pós-menopausadas chegando já com, já estou em menopausa há 5, 10 anos, e chegando com relatos muito ruins, muito entristecedores, né? Chegando dizendo assim, depois que eu entrei na menopausa, que passou aqueles primeiros 3 a 5 anos, parece que eu envelheci 10, ou envelheci 15. Parece que eu tive um processo de envelhecimento desproporcional ao tempo que de fato passou. E o entristecedor é que isso não precisa acontecer. E isso que é o entristecedor, é que eu não preciso ter esse processo de envelhecimento acelerado. Isso ocorre por menopausas mal manejadas, e não pela mulher, mas pela falta de conhecimento que é ofertado para ela. E aí, claro, ela não sabendo, acha que a gente escuta ainda muito às vezes dos colegas médicos que é assim mesmo. Deixa tudo cair, porque é assim mesmo, faz parte da vida.
Tua avó tinha pior, né? Ainda E é muito cruel e desnecessário essa fala. Uhum. Então, É uma existe ignorância, né, Adriano? Desculpa, eu não quero te interromper, mas as mulheres, a pergunta do século, né? Porque metade da população, se chegar a essa idade, vai passar pela menopausa, vai entrar na menopausa, e ainda assim não é considerado como uma questão de saúde pública, né? A Inglaterra já tem isso como saúde pública e está trabalhando para educar os médicos, porque eles têm, às vezes, uma disciplina lá na formação deles sobre isso, né? Então, quando tem. eu criei o Diário da Menopausa para a gente trabalhar junto disso, né? Fazer a menopausa ser significativa. E é uma coisa que nós precisamos trabalhar com esse contexto de educação, porque também não é por mal dos colegas médicos, e sim por falta Não. de educação básica. É a mesma Uhum. lógica da nutrição, né? Aqui no Brasil, nós temos, só para citar muito brevemente, nós temos nas faculdades de medicina, algumas não têm cadeira nenhuma relacionada com nutrição nos 6 anos de Uhum. medicina, porque não são faculdades de nutrição, são de medicina, e outras, algumas têm uma única cadeira, que é aquela, Uhum. você vai ter uma aula uma vez por semana em um único semestre e nunca mais em 6 anos. E aí, claro que isso forma profissionais que não por mal, mas que não valorizam a nutrição. Uhum. Felizmente, com as redes sociais, cada vez mais estão valorizando, né? Mas Sim. aí, em específico, na mulher, e que é o nosso foco hoje, existem alterações metabólicas muito significativas que ocorrem e que realmente vão ocorrer, fazem parte da característica biológica feminina, mas nós podemos minimizar o impacto dessas mudanças. Então, muitas Uhum. vezes, e é o que eu vejo as mulheres relatando, eu apresentei uma queda de massa muscular muito grande, né? Uhum. Geralmente costumam relatar com, eu aumentei muito a flacidez. Eu notei que eu estou muito mais flácida, que parece que caiu tudo, Uhum. né? Aquele efeito despencou pós-menopausa. E claro, Ai, isso tem bate na madeira, socorro. Ai, meu Deus. isso tem associação, claro. Adriano. É verdade, né? Bate na madeira. Isso tem associação com a queda hormonal, mas não apenas a correção hormonal é que vai Uhum. trazer o resultado. Porque a menopausa ela é um marcador, principalmente nas mulheres que não entram em menopausa precocemente. Por exemplo, Uhum. mulheres que tiveram que fazer uma intervenção cirúrgica, tiveram que fazer esterectomias completas. E, Uhum. tirando esse caso à parte, mulheres que entram na média dos seus 50 anos de idade, elas Uhum. também estão coincidindo com outras mudanças bioquímicas no corpo do início, do preparo para a entrada da terceira idade, lá que seria os 60, 65, mas que Uhum. hormonalmente é em torno dos 50 e poucos, que ocorre em homens e mulheres, entre 50 e 60. Uhum. Então, eu repor os hormônios, por exemplo, o estradiol, que é um dos principais hormônios femininos, né, que está associado com manutenção de massa muscular, eu repor a progesterona, que está associado com boa qualidade do sono, pode ser benéfico, tem indicações, aí, claro, o colega Uhum. médico é que tem que avaliar e conversar com essa Sim. mulher, e cada vez mais hoje você sabe que reposições em doses baixas não têm associação de risco como você pensava com cânceres. Uhum. Primeiro preciso, sempre muito importante, fazer um screening. Existem mulheres que têm tendência genética a cânceres, principalmente câncer de mama, Uhum. câncer de ovário, câncer de útero, né? Principalmente quem já tem miomas, mas o câncer de mama, que é o que mais Uhum. com razão assusta as gurias, eu não vou ter um câncer de mama só porque eu fiz reposição hormonal, se eu fizer em doses Uhum. saudáveis e equilibradas. Eu tenho que ter um cuidado muito grande para fazer um screening,
para ver se eu tenho tendência a ter cânceres dependentes de hormônio, estrógenos dependentes ou dependentes de progesterona, e a grande maioria das mulheres não necessariamente tem. Então, houve há uns anos atrás, umas décadas atrás, uma super leva de reposição hormonal muito alta, e que depois levou ao oposto, né, aos extremos. Agora não vamos repor mais nada, porque essa reposição excessiva que foi feita, se descobriu que era ruim. Tu está falando, foi um estudo, até eu tenho aqui nesse livro aqui, ela fala, foi de um estudo de 2002, Adriano, foram 800 milhões de dólares para um estudo sobre reposição hormonal, e uma das amostras que foi feita com hormônio de cavalo e tal, aumentou o índice de câncer. Então, a ideia foi, corta tudo, e os médicos pararam de receitar, e aquilo ficou né, na informação das pessoas, as pessoas têm medo de hormônio. Nesse livro aqui, elas falam que os 2 médicos da pesquisa pediram desculpas porque o teste foi mal gerenciado, né? A pesquisa foi mal gerenciada, enfim, a amostra foi mal gerenciada e acabou causando um prejudício a todas as mulheres, né? Que agora você vai no médico e os médicos ficam, não, hormônio não, sendo que eles prescrevem anticoncepcional com a maior facilidade, que é hormônio, né? Que é hormônio. Sim, e isso é muito importante ressaltar, porque outros estudos menores realmente corroboram que doses muito altas de hormônio fazem a ativação de células cancerígenas que eu, porventura, já tenha. Mas o hormônio em si, ele não desencadeia o câncer, ele não é ele que torna uma célula cancerígena. Nós usamos muito o termo, a expressão, né? Os hormônios, eles são mitogênicos, não mutagênicos. Eles induzem mitose, construção celular nova, diferenciação celular. Então, eles induzem um processo de proliferação, mas eles não induzem um processo de mutação, onde uma célula saudável se torna uma célula cancerígena. Agora, claro, se eu sou uma mulher que tenho tendência genética a um padrão de câncer que é hormônio dependente, se eu tiver uma célulazinha cancerígena já formada, ela não foi formada devido aos hormônios, ela foi formada devido a N fatores, dentre eles, a gente sabe que os clássicos são inatividade física e alimentação pró-inflamatória. E, claro, padrão genético. Né? E é um conjunto da obra, não existe um único causador, é tudo multifatorial. Mas aí, se eu começo a ter essas células cancerígenas aumentadas, em número aumentado, aquela célula que ia se reproduzir devagar e o meu sistema imunológico talvez conseguisse matar, se eu estou fazendo uma reposição hormonal, principalmente em doses excessivas, ela se reproduz muito rápido e o meu sistema imune não dá conta de matá-la. Para tu ter uma ideia, o nosso sistema imunológico detecta e mata, em média, 3.000 células com potencial cancerígeno por dia. Não é algo esporádico, eventual, que vai acontecer aos 60 anos de idade. Ele faz esse processo de detectar células cancerígenas o dia inteiro, desde que nós somos adolescentes. O que acontece, principalmente depois dos 50 anos, é que vários metabolismos, vários sistemas metabólicos se tornam um pouco mais lentos, menos eficientes. E aí tu imagina, o ar é poluído, a água não é muito boa, principalmente aqui no Brasil. Né? Aí no Canadá tá melhor. Tu tá melhor aí. Não sei, não. Às vezes eles fecham a planta que desfervam a água antes de tomar. Pelo menos eles nos dizem, né? Exatamente, porque sabe que aqui tá sempre ótimo, eles não falam nada. Às vezes eles dão um nível, né, de alguma coisa lá tá esquisito, fervam só tomem a água, né, depois de fervida. Então, mas Adriano, isso tudo que tu está falando é tão interessante. Eu acho que a nutrição
literalmente a forma como nós nos nutrimos, né? Como ela é importante para prevenir isso tudo, né? No momento que eu tenho esse processo natural de lentificação do meu sistema de defesa, eu tenho que melhorá-lo como eu puder, né? Eu não vou conseguir mudar o ar que eu respiro, não tão rápido, né? Eu não vou conseguir mudar a água, talvez eu possa comprar uma água melhor, comprar um filtro melhor, mas o que eu posso fazer que dá um resultado estatisticamente significativo em estudo científico? Uma das pouquíssimas coisas que está associada com redução comprovada na redução de risco para cânceres. Aumento de alimentos anti-inflamatórios, aumento de consumo de verduras e legumes, se possível, orgânicos. Mas até em estudos com legumes e verduras não orgânicos, existe um efeito protetivo pela quantidade de micronutrientes benéficos que existem neles. Né? Então, ainda é melhor comer um não orgânico do que não comer. Se eu não tiver acesso a outra forma, coma aquele. Então, E aquela nós desculpa, se não deveríamos... tem orgânico aqui, vou comer um Cheetos. Não, essa desculpa não É, funciona. e esse é muito interessante, que as pessoas têm muito essa associação de que se eu não comi, se eu não estou tomando essas atitudes positivas para melhorar o meu sistema, as engrenagens do meu sistema, né, para quase como botar óleo no motor de um carro. Se eu não estou tomando essas atitudes positivas, então está tudo neutro, nada está acontecendo. Porém, tudo está acontecendo, e para pior, porque cada escolha alimentar que eu faço é uma escolha. Ou aquele alimento vai ter um impacto antioxidante, ou ele vai ter um impacto pró-estresse, pró-oxidante para o meu organismo. Que é o caso do troquei então legumes pelo doce, pelo açúcar, pela pizza, pelo hambúrguer. Não que a pessoa não possa eventualmente comer esses alimentos, né? Mas é preciso pensar, isso aumenta muito a carga inflamatória sobre o meu organismo. E esse organismo vai ter que lidar com essa inflamação. Como que ele vai lidar se eu não der ferramentas para que ele lide? Porque as ferramentas que ele dispõe estão cada vez menos eficientes sozinhas. Eu preciso dar ferramentas de fora, que é o que acontece pós-menopausa. Eu tenho uma queda muito abrupta nesses sistemas de defesa, sistemas antioxidante, principalmente sistema antioxidante. E como que eu vou compensar isso? Como que eu posso compensar? Melhorando a alimentação e aumentando o exercício físico. Que aí o que muitas vezes ocorre, né, como eu comentei daquele exemplo anterior, da mulher que chega, Adriano, parece que agora nesses últimos 3, 4 anos eu envelheci 10. E é verdade, é visível, ela observa aquilo no espelho e por isso dá esse relato apavorador, né, para si própria. Mas tu vai questionar, mas tu faz exercício físico? Eu faço caminhada todo dia. Isso não é exercício físico. Teve um editorial maravilhoso do ano retrasado, do jornal britânico de medicina do esporte, um editorial focado em qualidade de vida, né? Nós não estamos, embora o termo medicina do esporte possa parecer para atleta, mas é um periódico que publica em grande escala saúde. E eles fizeram um review de décadas de estudos e fizeram um resumo do que a gente tem de grandes estudos ao longo do globo, com qualidade de vida. E observaram que quanto mais exercício físico as pessoas faziam por semana, revisando diversos papers, mais benefício elas tinham na redução do risco de cânceres e na redução do risco de todas as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, doenças crônicas não transmissíveis engloba aquelas clássicas que a gente sempre pensa, pressão alta, né, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, e engloba as que nós não pensamos. Artrite, artrose, doenças autoimunes em geral são crônicas não Autoimunes, transmissíveis, né? As doenças Parkinson, autoimunes estão Alzheimer. Então, como tem aumentado E as as doenças autoimunes, né? neurocognitivas, sim, tem aumentado muito. Existe uma
você postula a possibilidade de que seja devido ao excesso de consumo. Isso é impossibilidades ainda, né? Não é nada batido martelo, mas faz sentido e se postula que possa estarem correlacionadas com excesso de consumo de xenobióticos, de compostos químicos que o nosso corpo nunca viu, não foi feito para ver, né? Agrotóxicos, etc., químicos e químicos que são adicionados nos alimentos, e aí o corpo não entende aquele composto químico e passa a tentar atacá-lo. E quando ele reconhece uma estrutura no corpo similar àquele componente, ele passa a atacar o próprio corpo, achando que é esse composto que veio de fora. E isso dá um efeito gatilho que desencadeia início de patologia autoimune. Claro, tem algum fator genético, tem sempre um fundo genético, mas o nosso meio, ele estimula o desencadeamento dessas doenças, né? Se eu tiver uma tendência genética, a chance dela de fato aparecer é muito mais alta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e tu me desculpa. Aqui uma das perguntas foi em relação ao glúten, a alergia ao glúten. Por que tantas pessoas têm alergia ao glúten? Isso é moda ou não é? Me parece que está relacionado a isso que você está falando. Sim, isso, mas é importante também fazer a diferenciação de que as pessoas que têm alergia à proteína do glúten têm uma característica muito bem definida, né, onde elas vão ser classificadas como pacientes celíacos. Elas, de fato, têm, e é fácil quer dizer, não é tão fácil, é o exagero da minha fala, mas o tratamento e o diagnóstico, o padrão ouro, é muito simples. Essa pessoa está comendo glúten, ela faz uma endoscopia, né, faz uma colonoscopia e é feito biópsias de várias partes do intestino dela, e essas biópsias são analisadas em microscopia para ver se existe o padrão de lesão celular causado na membrana do intestino condizente com doença celíaca. Se ela não tem esse padrão, ela não tem doença celíaca. Ponto. Adriano, mas eu como glúten e não me cai bem. Aí entra outra questão. Tem muitas e muitas pessoas, isso também existe, que tem intolerância, tem uma sensibilidade à proteína do glúten. Essa proteína presente nos farináceos, no trigo, classicamente o trigo é o grande, né, o pobre do trigo, né? O trigo também foi muito vilanizado. E tem outros estudos muito interessantes, isso também é legal de citar, bastante importante, que começaram a fazer estudos comparativos. Por que aquela pessoa norte-americana, né, aquele, vamos por homem, mulher, aquela mulher norte-americana, está toda inflamada comendo as 4 fatiazinhas de pão por dia, e a mesma francesa comendo pão orgânico, levain, de fermentação natural, ou, né, o sourdough, não está inflamada? Será que o culpado é o trigo? Ou será que o culpado não é a industrialização do trigo? Então, muitos pacientes, eu vejo isso na prática clínica, quando trocam o pão, se beneficiam do tirar o pão. Nossa, mudou, meu intestino desinchou. Eu digo, bom, então tire. Tu notou fisicamente que te faz bem. Mas vamos fazer um teste. E muitos pacientes, quando reintroduzem, não mais aquele pão que ele comprava no supermercado, processado, empacotado. E eu não estou falando do pão ruim, do pão supostamente bom. O 12 grãos, 1000 grãos, e integral, não sei o quê. Mas aí que tá, qual é o problema? O problema não foi os 12 grãos, pelo contrário, né, vão aumentar o teor de fibra. Mas é a industrialização desse pão. Tu vai lá olhar o rótulo desse pão, ele dura 40 dias. Pão não dura, não foi feito para durar 40 dias, né? O pão é um produto com alto teor especialmente de uma massa boa, ele tem um teor relativamente alto de água e, devido ao teor de carboidrato que ele tem, ele é uma ótima fonte para a proliferação de fungos. Pão feito em casa,
com farinha, 2 ou pão dias. feito numa boa padaria, numa boa boulangerie, 2 dias ou 3 no máximo, e tá começando a mofar. Uhum. Os Então posso fosfatos que são continuar fazendo meu adicionados pão no em pão, casa, Adriana. Vai se tu cortar usar tudo, uma ó. farinha premium, boa, orgânica, sim. Mas isso que é interessante, né? Tu perguntou Gente, isso só depois ele vai para ganhar cortar pão de volta, tudo de né? mim. Confessa. Confessa. Fala, não me julga, amiguinho. Mas eu como pão. Mas eu Uhum. como pão de fermentação natural, Sim. de farinha de ótima qualidade, orgânica, porque eu já observei que não me faz mal, diferente do pão industrializado, que me deixava com um pouco de sensação de estufamento. Mas isso também Uhum. é muito importante lembrar que isso é individual. Alguns pacientes trocam esses pães industrializados. Muitos pacientes trocam os industrializados para o de fermentação natural e param de ter qualquer desconforto. Existe um número pequeno, um percentual menor, que passa a consumir um pão de fermentação natural, e muito importante citar, fermentação natural feito numa boa padaria, numa boa boulangerie ou feito em casa. Não Uhum. pode ser fermentação natural industrializado, que vem empacotado, Uhum. que também tem 40 dias de duração, porque aí ele tem os fosfatos adicionados. Todos esses Uhum. fosfatos, esses compostos químicos que são adicionados ao pão, eles aumentam a vida útil do pão, matando as bactérias que entram em contato com esse pão. E E a quando gente eles entram em precisa contato com o dessas nosso... bactérias, né? Exatamente, quando eles entram em contato com o nosso microbioma intestinal, né, com todas essas bactérias que estão presentes no nosso intestino e que são essenciais à vida, nós temos um trabalho simbiótico com elas. Nós somos mais bactérias no intestino do que somos células no corpo. Nós temos uma média de até 100 bilhões de bactérias no intestino. Nós, dependendo do tamanho, da altura da pessoa, nós temos de 1 a 2 quilos de bactérias no intestino. Nós precisamos delas, nós não conseguimos viver sem elas. Elas são Uhum. sinalizadoras para o nosso sistema imunológico. Aí imagina, tu Uhum. tá dando um veneno que mata a bactéria presente no pão. Será que era o trigo mesmo, o grande vilão? Será que não é o Sim. veneno químico que está entrando junto com ele? E todo o açúcar, né? Adriana, eu fiz um posting para quem está vendo agora, um posting algumas semanas atrás, dos 3 cérebros, né? Que nós temos neurônios no nosso intestino. E eu descobri que nós produzimos maior parte da nossa serotonina é produzida nos intestinos. Então, quem está aí na menopausa sofrendo com depressão, com ansiedade, não está dormindo, cuidando da alimentação, dessas bactérias saudáveis, né? No intestino já é meio caminho andado para se livrar dessas doenças de ansiedade, depressão, porque a serotonina seria o hormônio da felicidade, né, Adriano? Tu fala um pouquinho para a gente disso? Em 90 a 95%, dependendo do estudo que tu for observar, for ler, 90 a 95% da serotonina do corpo é produzida no intestino e só 5 a 10% no cérebro. E o intestino, ele tem um sistema nervoso extremamente complexo, ele é muito irrigado pelo sistema nervoso, inclusive, ele é tão independente que se tu sofrer um acidente e tu perder grande parte dos movimentos do teu corpo, o intestino, mesmo com uma comunicação extremamente prejudicada com o sistema nervoso central, ele segue funcionando sozinho. Porque ele é quase autônomo. Ele não é autônomo total, mas ele é quase autônomo. Nosso corpo é maravilhoso, né, Adriano? E né, o corpo humano é fantástico, só nós precisamos sempre cuidar um pouquinho, né, cuidar bem dele. Às vezes hoje em dia as pessoas tendem a delegar muito a saúde em prol do trabalho. Ah, estou sempre correndo, amanhã eu vejo. E aí passam-se os anos e a saúde vem bater de volta na porta, né? Cobrando tudo aquilo que nunca foi visto.
a mudança hormonal feminina, com a queda principalmente do estradiol, leva à queda da produção, a uma adaptação, leva a uma queda da produção de serotonina, que é esse nosso neurotransmissor de sensação de bem-estar, que também provoca um pouco de euforia e disposição. Pessoas com serotonina muito baixa tendem a ser mais prostradas, mais cansadas, né, um pouco mais letárgicas. E eu consigo melhorar um pouco sem a reposição hormonal, só de cuidar desse intestino, por estar modulando essa produção de serotonina. A serotonina produzida no intestino, ela não chega no cérebro, ela não permeia a barreira cefálica, mas ela dá comandos secundários pelo resto do corpo que ativam a produção cerebral. Então, tem uma interconexão perfeita. Que coisa linda isso, né? A gente saber que isso é praticamente uma prevenção, né, Adriano? Em vez de tomar um remédio, e eu não tenho nada contra remédios, há momentos que você precisa do remédio, mas nós temos o remédio em casa, né? Também fiz um post sobre o ciclo das sementes, que para mim funciona muito bem, né? Reduziu, assim, não tem mais calorões, eu durmo que nem um bebê. O pessoal diz, Summer, como é que tu acorda às 5 da manhã, ligada na tomada? Porque eu dormi bem. Agora, se eu comer glúten, e talvez não seja o glúten, mas se eu, com açúcar, coisa assim, eu tenho uma noite miserável, né? E no outro dia eu vou estar miserável, e daí não tenho força de fazer nada. É um ciclo vicioso das escolhas, né, que a gente faz. E pode ser o glúten, sim, no teu caso, que nós já avaliamos, né? Mas por isso também a importância da avaliação individual. Eu até dei o exemplo do pão, né? Porque hoje em dia o trigo é muito demonizado, mas nós estamos sabendo cada vez mais, graças a estudos mais recentes e mais completos, que muitas das pessoas que o problema era o trigo, não era o trigo. Eram os químicos adicionados a esse composto, a essa comida industrializada que a pessoa comia. Mas para muitas outras pessoas, o problema é o trigo, sim, é o glúten. Então, de fato, aí precisa ser evitado. E os transgênicos, né? Eu lembro quando eu viajo para Chapecó, antigamente a gente via os trigos, né? Os trigais altos, a coisa mais linda, né? Agora é o triguinho baixinho, que daí passa melhor na colheitadeira, tudo geneticamente mudado, e nós não temos uma geração ainda de estudos para saber qual o efeito disso no nosso corpo, né, Adriano? Isso é aquela questão, né? O transgênico, ele em estudos com animais, tá tudo certo, aparentemente tá tudo, né? Os ratinhos comendo a vida inteira não tiveram problema nenhum. Mas eu não sou um ratinho. Então, um gatinho. Obrigado, né? Mas nós não podemos esquecer disso, né? Nós não somos ratinhos. Então, claro que os estudos com ratos são fantásticos, são importantíssimos, nos dão uma visão do que pode vir a acontecer no corpo, mas eles não batem o martelo de forma definitiva. Só estudos com humanos, como são os que são feitos na nutrição, é que podem bater o martelo de forma definitiva. E nós vemos, né, Adriano, as pessoas cada vez mais obesas. Olhem as pessoas na década de 80. Se tu vê um videoclipe de música, aqueles videoclipes, o pessoal na Califórnia, na praia, dançando na rua, pegando gente normal da rua. Acho que tu via muito pouca gente obesa, e hoje em dia o normal é as pessoas estarem acima do peso, né? Com todas essas mudanças e a industrialização, né? Conta pra gente uma coisa que tu sempre me diz e que aquilo ficou assim na minha cabeça, a questão de ter tantos neurocientistas na indústria alimentícia. Isso é uma questão que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Não é por mal, mas a indústria de alimentos, as grandes corporações de alimentos, né, que têm bastante dinheiro, o foco delas, como qualquer indústria,
é fazer mais dinheiro. É isso, para isso que elas existem. E não Vender para mais, trazer né? benefício para ninguém. É vender mais. E grandes empresas de fast food hoje empregam muito mais químicos, neurocientistas, né, médicos neurologistas, especialistas em bioquímica, e aí com foco em neurologia, farmacêuticos, do que por exemplo, o nutricionista. Porque eles não estão interessados em valor nutricional e qualidade nutricional, eles estão interessados em tornar aquele alimento o mais viciante possível, o mais Uhum. aditivo possível. Que, né, que tu coma, e hoje em dia nós sabemos, embora existe ainda muita controvérsia sobre a fala de que o açúcar, de um ponto de vista científico, ainda não está batido o martelo de que o açúcar vicia. Mas está batido o martelo de que a combinação de açúcar com gordura e sal, que é a pizza, que é o hambúrguer, que é a bolacha recheada, que é o industrializado básico, né? É gordura, Uhum. carboidrato e sal. Essa combinação vicia. Essa combinação dá um choque nos neurônios e eles liberam uma tonelada de neurotransmissores de sensação de bem-estar. E isso começa a Uhum. criar um ciclo vicioso no cérebro de isso é bom, quero mais, isso é bom, quero mais. Uhum. Hiperestimula o nosso sistema São as límbico de comidas que te dão autorrecompensa. fome. São comidas que São não te comidas que alimentam, te que te dão dão mais fome, fome. né? São comidas que te dão mais fome. Inclusive, teve uma empresa, há um tempo atrás, que um dos estudos de neurologia deles foi com frutose. A frutose é um carboidrato naturalmente presente nas nossas frutas e eles observaram que a frutose pura, sozinha, né, tirada da fruta, só ela em pó, Uhum. ela não sacia, ela não te dá uma sensação de saciedade, como, claro, outros nutrientes da fruta dão, como as fibras. E aí eles começaram a adicionar em iogurtes, por exemplo, frutose. Começaram a adicionar em alimentos frutose para aumentar o valor calórico e reduzir a saciedade, para que a pessoa coma e não se sinta saciada. E ainda botaram com o logo nos iogurtes, contém apenas açúcares presentes nas frutas. Mudaram a semântica, né, para tirar o naturalmente presente nos ingredientes para presentes nas frutas, mas não falaram que foi adicionado artificialmente em quantidade Uhum. exagerada. Claro, se tu for ler a lista de ingredientes, está lá, mas a maioria das pessoas não leem, né? Se tu for olhar a quantidade de frutose na distribuição dos carboidratos, está lá, mas também a maioria das pessoas não lê rótulo. Então, é um intuito, né, nocivo de quase que de fazer o mal, Uhum. né? Porque é para fazer aquela pessoa comer mais, a despeito dela precisar ou não daquela comida. Uhum. Adriano, e nos conta um pouquinho, é impressionante que o tempo está voando, né? Só deixa eu responder aqui a pergunta da Alessandra Barreto, né? O que seria atividade física adequada? Eu tenho a minha opinião. Qual a tua, Adriano? Tu que trabalha com tantos Olha, atletas. esse fazendo um gancho até focando única e exclusivamente não vamos falar de atletas, mas sim de saúde e qualidade de vida. Fazendo um gancho para aquele artigo que eu citei do jornal britânico, né, o American Journal Uhum. of Sports Nutrition, e eles observaram que até 1.200 minutos de exercício físico por semana eu colho mais benefícios. Aquela pessoa que faz 100 minutos de exercício por semana versus a que faz 200, a que faz 300, a que faz 400. Quanto mais eu vou aumentando os minutos de exercício por semana, até chegar em 1.200, eu só aumento a Uhum. minha curva de benefícios, de redução no risco para cânceres, de redução no risco para todas as doenças crônicas não Uhum. transmissíveis. E não existe nenhum suplemento, não existe nada sozinho que tenha tanta evidência científica como a mudança alimentar e o exercício. Né? Então, é algo Uhum. fantástico. Tem É, né? medicações para câncer
né? Tem medicações oncológicas que não te dão 20, 30% de chance de tratamento, de se curar. E o exercício te dá uma redução de quase 50% no risco para desenvolver todos os tipos de cânceres. Mas isso eles observaram nos pacientes que faziam os 120 minutos. Por que até 1.200, né? Por que até 1.200 minutos? Porque depois dos 1.200, se eu continuar fazendo mais, que é o clássico dos atletas, eu não vou ter mais benefício. O benefício estabiliza ali. Só que 1.200 minutos de exercício por semana são 2 horas e 40 minutos por dia. E a maioria das pessoas não faz sequer 1 hora por dia, que é o mínimo do mínimo que todos deveríamos fazer. E claro, as pessoas têm vidas corridas e falam que não encaixa, que não tem tempo, mas tem. A gente às vezes não está motivado, não achou um exercício que gosta. A gente fez uma live sobre isso. E aí o exercício mais adequado é o que a pessoa gostar mais. Né? Mas assim, a gente tem também dúvidas sobre suplementação. Né? Eu sou super fã da suplementação, eu acho que no meu caso faz super bem. Fala um pouquinho para a gente, deixa eu te fazer aqui, ó. Por exemplo, os benefícios do óleo de prímula. A Paula Cristina perguntou, ela teve a menopausa cirúrgica e queria saber um pouquinho do óleo de prímula. Aqui nos Estados Unidos e Canadá a gente chama de Prime Rose, né? Evening Prime Rose. O óleo de prímula, ele tem um tipo de gordura chamada GLA, que é uma gordura ômega 6, que vai modular positivamente cascatas inflamatórias, vai reduzir o efeito de diversas cascatas inflamatórias no corpo. Ele, junto com esse ômega 6, junto com o ômega 3, vão ter efeito anti-inflamatório, que está associado, no caso do óleo de prímula, com redução nos fogachos, nos calorões da menopausa. Ele também tem associação com um pouco de melhora de perfil glicêmico na diabetes, mas aí não tanto estudo científico, mas tem alguns. Ele também tem associação com acne, com melhora de padrão de acne em algumas pessoas. Não é apenas menopausa, ele tem vários outros benefícios que às vezes ficam esquecidos, até porque o carro-chefe dele é a menopausa. Então, ele vai trazer esse benefício em doses de 4 gramas ou mais, né? Em torno de 4, 5, 6 gramas por dia. Muitas mulheres tomam, não relatam benefício, e aí quando eu questiono, mas quantas cápsulas você está tomando por dia? Estou tomando 2 de 500 miligramas, estou tomando 1 grama por dia. Eu preciso de, no mínimo, 3 gramas, 3.000 miligramas dele, para eu ter um efeito cientificamente comprovado. E mais do que 6 também não é indicado, porque o nosso corpo ele tem um balanço entre as gorduras ômega 3 e as ômega 6. Então, mais do que 6 gramas dele, né, no caso 6.000 miligramas, também não é indicado, porque eu vou causar um desbalanço entre esses padrões de gordura. E aí entra a individualidade biológica, né? As mulheres que não tiveram um bom resultado depois de 30 dias tomando 6 gramas, não vão ter com ele. Vão precisar de outras alternativas. Interessante isso. Eu senti de cara o efeito. Assim. E aí ele é muito bom, muitas mulheres têm um resultado excelente. Eu, claro, com o dia a dia, todo dia na clínica, já tive diversas pacientes que não tiveram bons resultados com ele. Mas aí existem outros extratos, no caso, extratos fitoterápicos de plantas, como o Iam mexicano, que é a Discoria vilosa, o Vitex agnus castum, tem diversos outros extratos de planta que modulam outros padrões hormonais que vão ser interessantes. Mas aí, claro, é importante ter essa personalização, né? Ver como é que estão os exames dessa paciente, como é que estão os padrões hormonais, em que momento que ela está dessa menopausa, de fato, ou está entrando ainda, né? Adriano, uma coisa antes eu me esqueci, vamos trabalhar juntos num posting sobre essas questões mais fitoterápicas, eu acho que é super rico, porque tem muitas mulheres que os médicos simplesmente dizem, vocês não podem
tomar reposição hormonal. E, claro, daí cada uma tem a sua razão e o médico vai fazer avaliação Claro. com ela dos riscos e benefícios. Cada tratamento tem riscos e benefícios, né? E é importante, às vezes, a mulher entender se ela está sofrendo muito, até procurar outro médico. E eu falo um médico Exatamente. naturopata, um médico de medicina integrativa, que tem mais chances esse médico estar mais atualizado com uma medicina mais holística, de ver o corpo como um todo. Porque como você estava falando no início, né? Ontem ainda assisti uma live de uma médica e ela estava dizendo agora ela está fazendo uma formação e antes ela dizia, eu só tratava a doença, tem isso, tem esse sintoma, esse remédio, esse sintoma, esse remédio. E ela começou a fazer essa formação e ela viu, gente, a possibilidade de ser uma medicina mais preventiva. E isso eu leio em quase todos os médicos americanos da Europa que escrevem sobre menopausa, eles dão esse depoimento. Eu só era acostumada a dar remédio. E começam a entender a importância da alimentação e da suplementação. É bonito de ver, assim, é triste por um lado, porque diz, poxa, como a gente vem há tanto tempo só na doença, né? Mas é bonito de ver os médicos se dando conta da prevenção. E esse detalhe que tu citou é muito interessante de ressaltar, a questão hormonal. Claro que vão existir mulheres que têm contraindicação para a utilização de reposição hormonal de hormônios femininos. E isso é uma coisa que diversos pacientes já chegaram, sentaram na minha frente e me falaram, não, eu tenho indicação do médico para não fazer reposição hormonal. Eu digo, tá, mas quando ele falou isso, ele não te explicou, porque muitas vezes o colega médico também não explica. Quando ele falou indicação para não fazer reposição hormonal, ele, obviamente, neste caso, se referia a hormônios femininos. Eu faço um trabalho excelente com o Dr. Gustavo Guerck, que é meu colega em Porto Alegre, que é médico também, especialista em medicina integrativa, especialista em medicina ortomolecular, né, e também especialista em medicina do esporte, e tem essa visão integrada. E diversas mulheres têm um resultado que não tem indicação para usos de hormônios femininos, tem um resultado fantástico fazendo reposição dos hormônios masculinos, porque os hormônios masculinos também são produzidos pela mulher, em quantidades femininas. Né? A testosterona é produzida pelas mulheres, só que, claro, que em quantidades femininas. E essa produção também cai. E a reposição dessa produção não tem associação nenhuma com câncer de mama. Nenhuma. Muito estudada já. Não existe. Quantos homens tu vê com câncer de mama? É raríssimo entre os homens. Né? Testosterona não desencadeia câncer de mama. Não tem essa característica. E então aquela mulher que tem uma impossibilidade de utilizar a reposição hormonal feminina, ela não tem a impossibilidade de fazer a reposição hormonal masculina. E isso é uma coisa que as mulheres não sabem. Com um médico, por favor. Com um médico, é claro. Podcast, amanhã até vou estar num podcast, gravando um podcast com a doutora Heather Hirsch, lá de Boston, e ela estava entrevistando um médico de Miami, e que em Miami o pessoal usa muito testosterona, né, para dar músculo, enfim. Então, assim, falando da preocupação... não, mas aí não é... Aí talvez não seja um uso de saúde. Sim. Isso, nós estamos falando do uso de saúde, desculpe te interromper, mas nós estamos falando do uso de saúde avaliado por um profissional médico com a reposição de níveis normais. Para ganho de massa muscular, as pessoas fazem reposição de níveis suprafisiológicos, acima do normal. E aí, claro, não é recomendado. Sim. Aí não é o caso. Não, eu só fiz o adendo porque senão, para as pessoas entenderem a diferenciação, que bom que tu está explicando, claro. Porque senão elas escutam e daí vão chegar lá no farmacêutico e dizer, vem cá, como é que eu compro testosterona?
Daí, e tu sabe como é que no Brasil a gente sempre dá um jeitinho, né? No Então, para Brasil é ter essa facílimo, né? Nas diferenciação, academias as pessoas usam e é muito sério o problema. e é perigoso, né? Mas, querido, vamos ver mais umas perguntas aqui. Se tu puder falar para nós, desmistificar a questão da vitamina D e do magnésio. Se tu puder falar para a gente, são geralmente as mais conhecidas. Quais os benefícios da vitamina D? Tem algum risco? E do magnésio? Tá, maravilha. Nós vamos falar desse. Depois nós vamos, quem sabe, ter que fazer uma versão 2.0, uma próxima live, porque faltou muita coisa ainda para falar. Não consegui ainda falar da produção hormonal endógena desencadeada por alguns alimentos e exercício também. Vai ter que ficar para um próximo momento, mas vamos falar do magnésio e da vitamina D. Uhum. Esses dois, na verdade, é o que não falar, né? Ou melhor dizer, o que eles não fazem. O magnésio ele está diretamente associado com a função do nosso sistema nervoso central e do nosso sistema muscular. O cálcio e o magnésio juntos auxiliam e permitem o processo de contração e relaxamento muscular, junto com outros íons. Mas o magnésio é essencial para o sistema nervoso central, para a formação de potenciais de membrana, e o cálcio também. Eles são super amigos, eles andam junto. Inclusive, nós temos que ter uma proporção entre eles de 2:1. E a alimentação hoje em dia, ela é muito enriquecida, principalmente nos Estados Unidos. Ela é muito enriquecida com cálcio. Tudo é cálcio fortified e adicionado, mas aí eu tenho um desbalanço entre o cálcio e o magnésio. E o magnésio, em falta, não vai permitir que o cálcio faça o trabalho dele também. Aquele cálcio vai ficar circulando na corrente sanguínea, criando cálculo renal. Criando cálculo, criando placa de ateroma. Daqui a pouco ele gruda lá nas minhas vasas, artérias, né, no meu coração, forma uma placa de ateroma e eu começo a ter doença arteriosclerótica. E é preciso que tenha um equilíbrio entre eles. O magnésio... relacionar o magnésio também com quando as mulheres começam a ficar esquecidas, né? Ter aquela que parece que a cabeça está meio vazia ou esquecida. Magnésio, gente, maravilhoso, né? O cérebro ele precisa do magnésio para a formação desses potenciais de membrana e para a comunicação saudável entre um neurônio e outro. Porém, o magnésio... Também, né? Sim, mas o magnésio, para que ele chegue no cérebro, ele precisa ser transportado. Então, é bem importante, se a pessoa está querendo suplementar magnésio para a função cognitiva, dar preferência já para comprar um magnésio que permeia a barreira hematoencefálica, que é o magnésio treonato, ou L-treonato de magnésio, que é o magnésio ligado com o treonato, né? E aí tu tem uma melhor biodisponibilidade, no caso, não intestinal, mas, né, de barreira hematoencefálica. Outras formas de magnésio são mais... hoje em dia nós temos muito, felizmente, esses nutrientes teleguiados. Eu pego aquele sal mineral, o magnésio, o zinco que eu quero, e eu já, graças ao que nós já sabemos há muito tempo, né, da bioquímica humana, eu sei que se ele estiver ligado com um aminoácido, com algum outro componente, ele vai ser carreado com mais facilidade para o cérebro, ou para o músculo, ou para algum órgão-alvo. Então, eu tenho esse nutriente teleguiado. Por exemplo, o magnésio taurato, ligado com taurina, que tem uma eficiência também maravilhosa para um sistema nervoso central. A creatina taurato também. Então, eu posso ligar esses nutrientes esses sais minerais com outros nutrientes para dar um alvo para eles, deixar eles teleguiados. E isso aumenta muito a eficiência deles. Depois tu vai me ajudar a escrever um posting, tá? Para as nossas meninas. Vamos. E a vitamina D? Bom, vamos falar da vitamina D para encerrar. A vitamina D dava para fazer outra live, né? De 1 hora só dela, mas vamos fazer um approach demais. Rapidinho, E
sempre bom falar dos prós e contras, né? Hoje em dia a vitamina D, ela é muito falada, o que é ótimo, mas ela também está sendo suplementada em excesso por algumas pessoas. Então, primeira coisa, eu tenho que saber, as pessoas falam muito, o importante é tomar 1000 UI de vitamina D, 2000, 5000, cada pessoa te diz um valor diferente. E quem determina o valor que tu tem que tomar de vitamina D não é achismo, é os níveis que a vitamina D se encontra no teu sangue. Existem diversos polimorfismos genéticos, né? Existem diversas variantes genéticas que fazem com que eu absorva melhor ou pior a vitamina D. Vou te dar exemplos. Eu tenho alguns pacientes que tomando 50.000 UI de vitamina D por semana, que é uma dose bem concentrada de vitamina D, não conseguem ter mais do que 30 de vitamina D no exame. Né? Mal e porcamente tem o valor que seria considerado ótimo para a massa óssea, que é em torno de 30 a 40 no exame de sangue. E tem pacientes que com essa mesma dose de 50.000 unidades de vitamina D, né, 50.000 UI por semana, tem vitamina D de 70. Então, não existe dose certa. A dose precisa ser personalizada, né, para o paciente. Perfeito. Sim, isso. Mas a dose precisa ser personalizada para o paciente. Perfeito, perfeito. E pelos exames, né? Por exemplo, eu tomava vitamina D sempre e pelos meus exames a médica pôde me dizer não está absorvendo. Então a gente mudou para uma sublingual, né? E agora tá ok. A Leila diz que vamos precisar de um ABC de dicas. Então, gente, já aproveitem e assinem se você ainda não está no Instagram, pelo amor, né? Corre lá, gente. Diário Menopausa no Instagram, que a gente vai estar postando. Eu falei no gerúndio, que horror. Vamos postar. Mas o gerúndio está 100% certo. Ele só está caindo em desuso. Estar postando, meu Jesus, mas já estamos acabando aqui e eu quero agradecer e convidar as pessoas para seguirem no Instagram do Diário Menopausa, no Instagram do Adriano Lenz, maravilhoso, ele posta dicas maravilhosas lá também. E se vocês não assinaram ainda o YouTube, assina para você e aperta o sininho ali, gente, que daí vocês têm as novidades quando chegam os vídeos novos. Sempre tem, praticamente toda semana nós temos vídeos novos com informações. E eu vou pegar esse menino e a gente vai fazer mais posts juntos, né, Adriano? E é uma próxima live juntos também, né? Vamos, que a gente, né, sobrou muito pano para manga, muito para conversarmos. Muito, né? Conversar contigo é sempre um prazer, eu sempre aprendo tanto. Muito, muito obrigada. Então, eu que agradeço o convite. Obrigado a todos. E uma boa noite, né, a todos que participaram. E se vocês tiverem mais perguntas, enviem as perguntas para nós, que a gente vai, assim que possível, responder também, né, Adriano? Isso aí. Então, uma boa noite, gente. Você fica, Adriano. Tchau, gente.